Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do Casal Educação Financeira, aqui podcast com vocês. E hoje um convidado super especial, já batemos um papo aqui prévio, já correram lágrimas e vocês vão entender por quê, que vai ser um bate-papo extraordinário. Léo Ishino, seja bem-vindo, Léo. Quem é Léo Ishino? Ele é cofundador da Ishino Gestão Financeira para empresários e empresárias. Então, meu colega aqui de profissão, mas numa atuação muito especial. Ele é empreendedor há 17 anos, bacharelado em Ciências Contábeis e essa conexão muito forte aqui com o casal, né? Porque assim como nós, ele vai trazer aqui um conteúdo sensacional que é a atuação, que ele atua como estratégico financeiro e de inovação com base na cultura japonesa. Vocês vão entender que, como nós levamos, é muito além do dinheiro. Seja bem-vindo, Léo. Que prazer ter você aqui com a gente. Prazer imenso estar aqui, Mário, Daniele, estar com vocês. Que honra imensa poder estar com vocês. Realmente é uma emoção muito forte poder compartilhar com vocês e com todos que assistirem e ouvirem, né? Tudo que queremos compartilhar aqui, enriquecer a vida das pessoas. Sensacional. Bem-vindo, Léo. Posso te chamar de Léo? Com certeza, posso chamar de Dani? Com certeza. Com certeza. Léo, eu queria começar. Antes de mais nada, né? Para quem está aqui conosco e tal, acho que já deu para perceber pelo sobrenome, né? Que o Léo, ele tem uma descendência japonesa. E nós vamos trazer algumas coisas aqui, algumas curiosidades da cultura japonesa, porque eu acho que é muito importante, né? Como o Mário falou, tudo vai muito além das finanças. E tudo traz muito da nossa essência. E quando se trata de uma essência de uma tradição extremamente forte e rica e respeitosa como a tradição japonesa, eu acho que a gente precisa trazer isso para as pessoas. Mas eu queria começar esse podcast, Léo, com a seguinte pergunta, aproveitando esse gancho. O jeito japonês de gerir as finanças é diferente do jeitinho brasileiro? Excelente pergunta, Dani, viu? Olha, eu não estava muito preparado para uma pergunta tão profunda e tão inteligente, né? O jeito do brasileiro e o jeito dos japoneses, né? É diferente? É diferente, sim. Isso vem já todo um histórico, né? Do que, embora eu sou brasileiro, nasci no Brasil, né? Sou neto de japoneses, né? Segunda geração. É, é diferente pela história que cada povo passou, né? Então, o povo japonês tem uma história muito diferente, né? Por exemplo, uma forma para a gente entender, até separei aqui, vou linkar para a gente comparar, né? Nós vamos ver agora uma imagem de um jardim japonês, está bem? Tá. Um jardim japonês e vamos comparar com uma outra coisa, né? Pode Vamos pôr aí. à imagem, por favor. Imagem número 1. O Igor vai botar pra gente. Obrigado, Aê! Igor. Então, aqui nós temos, por questão de comparação, esse é um jardim japonês. Vamos ver agora um jardim europeu. Pois é. Antes, deixa eu fazer uma pergunta. Essas flores essas são cerejeiras, né? Isso mesmo. Ah, Flor de cerejeiras, também chamada de sakura, sakura. né? Sakura, elas ficam assim durante a primavera, né? Olha, Então, lá que para lindo. março, abril, ficam dessa forma. É um rosa quase que branco, né? Olha que maravilhoso. Linda, né? E essa é uma foto real? Essa é uma foto Olha, real. parece uma pintura, Uma foto né? Que real coisa mesmo, né? maravilhosa. É um típico
jardim japonês, né? A gente vê assim bastante uma simplicidade, né? Sim, Simplicidade. mas é uma simplicidade cheia de simbologias, não é, Léo? Sim, sim. E muitos detalhes, né? Muitos, né? Muitos detalhes diferentes, né? Essa parte da natureza, esse respeito com que a gente vai ver melhor. Por exemplo, aqui. Esse é o jardim japonês. Vamos ver um outro belo jardim, só que agora um jardim ocidental, um jardim europeu, né? A imagem 2. Isso aqui é um jardim Ah, europeu, na verdade, ah, um jardim francês, né? francês. Então aqui mostra a grandiosidade e a beleza, né? A arte do jardim europeu. Vamos comparar os dois agora. Na próxima imagem vamos ter quais algumas diferenças para entender um pouco desta origem, né? Vamos Entendi. ver a próxima imagem, imagem 3, aqui. Aqui a gente consegue Hum, comparar um pouco, né? Assim, para a gente entender a questão cultural, por exemplo, os japoneses, né? Eles, diferente dos europeus, né? Nós vemos aqui duas imagens lindas, dois jardins lindos, todas as uhum. culturas têm coisas lindas. Mas o europeu tem mais de mudar a natureza. Isso que eu estava com a palavra que a gente Uhum. enxerga é muito claro a manipulação sobre a A natureza, né? natureza. Isso mesmo. Lindo o desenho, toda a formação, Sim. mas a manipulação, né? Isso mesmo, né? E no caso do japonês é mais respeitar a natureza. Por quê? Agora vai ficar fácil de entender. Porque o Japão é um país que ele sofre muito com as catástrofes naturais. É um país repleto de vulcões. É um país que tem terremotos todos os dias, né? É assustador, viu? Ah, é? E faz barulho também no horizonte. Ninguém fala disso. O Léo morou no Japão por quantos anos? Mais Mais de de, 10 anos, mais de né? 10 anos. Você Isso esteve lá, mesmo. né? Já aconteceu de estar tomando banho e vem o terremoto, aí tem que sair correndo. Correndo. Bom, mas isso eu acho que dá para contar numa outra história, outro podcast. Aham. Então, esse respeito com a natureza que Sim. mostra que a natureza é muito mais forte que as próprias pessoas. São vulcões, são terremotos, são vendavais muito fortes, né? Então, os japoneses se adaptaram a respeitar o ambiente. O ambiente. O ambiente. Então, é nessa forma que também nos negócios, se os japoneses pensam, né, na questão de dar o jeitinho, não, é respeitar mesmo os concorrentes, né, respeitar o ambiente, os clientes, né, não que outros povos não façam, não é isso, Sim, né, sim. mas eles têm muito essa questão de respeito com a natureza, com o ambiente, com quem está ao redor. Obrigado pela imagem. Olha, é interessante, Léo, você trazer isso, né? Porque para nós que não temos uma ascendência oriental, principalmente japonesa, é, nós enxergamos tudo isso de uma maneira tão diferente. E agora que você trouxe esse jardim, até antes a gente estava aqui comentando, quando você falou da questão do respeito à natureza, do respeito ao meio ambiente. E eu me lembrei daquela cena do Sr. Miyagi no Karate Kid 1, né? Onde ele está ensinando para o Daniel-san alguns princípios, né? E o interessante é que todo o filme, se a gente for analisar, é muito pautado nisso, porque ele faz com que o Daniel entenda todos A cultura, como é né? que é? Eu esqueci os nomes dos golpes lá. Do karatê, não sei. Mas todos os passo a passos lá através do quê? De atividades, disciplinas que ele vai colocando na história, né? Então vai lá, né? Pinta o Pita o portão, portão, insere o conserta, carro. insere o carro e tal, por quê? São golpes. Tem um nome dos golpes no karatê que eu não sei agora, os nomes japoneses. E aí me ocorreu de uma fala com o Daniel San, que ele fala para o Daniel San fazer a poda da bonsai, né?
E aí o Daniel pergunta para ele, mas como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, não conheço, né? Ele falou assim, entenda ela, converse com ela vai te dizer, né? Mais ou menos isso, claro, que ele falou, eu não me lembro exatamente da, né? Mas entenda o que ela vai te dizer. E eu acho que é muito isso, né? Dentro desse jardim, a natureza vai se expondo e o homem vai se moldando a essa natureza. O homem vai respeitando, vai Isso. entendendo esse espírito, essa essência. E é um pouco assim que dentro das finanças, a cultura japonesa também vai se colocando, ou seja, entender um pouco da sua essência, da sua origem, nesse comportamento financeiro, em como você gere seu dinheiro. A própria liderança, né? A gestão do seu negócio ou do seu departamento. E isso também, inclusive, a Dani mencionando até o Karate Kid e o Sr. Miyagi, me faz lembrar que todos falavam que o meu pai era muito parecido com o Sr. Miyagi, né? Realmente, né? Bem parecido assim. E sobre os golpes, né? Que eles falam no Karate que tem o Wizuki, ou então tem os katas, que são É umas katas, né? Que são isso aí. uma sequência, né? Para a Isso. apresentação, e quanto mais. Então, para se fazer aqueles katas, ele usou a natureza para ensinar, né? Que realmente o homem foi criado para cuidar da natureza, respeitar a natureza que existe há muito tempo antes de nós, do ser humano surgir, né? Agora, nos negócios, né? A questão dessa harmonia. Você vê um jardim desse, você vê a harmonia de pedras com vários tipos de árvores, o rio e a ponte em harmonia, tudo na natureza. Mas os negócios também, que os japoneses falam muito de harmonia. Então, onde há harmonia entre as pessoas e nos negócios, há paz. E tendo paz, né? O que vai trazer a paz? É ordem. Né? Então, se num ambiente existe uma ordem, né? Se existe uma ordem, vai ter paz. Ordem lembra organização, estar organizado. Para estar organizado exige disciplina. Inclusive, os japoneses gostam muito, ainda hoje, do Ayrton Senna, porque Ayrton Senna sempre muito disciplinado, dedicado. Né? Eu lembro quando eu morava em Osawa no Cho, um lugar do interior, cercado de montanhas. Aí lá um senhor falou, eu gosto muito do Ayrton Senna. Por quê? Muita disciplina, né? Então, no mundo dos negócios, é isso que envolve muita disciplina, organização. Né? Da mesma forma que a gente vê no jardim, vê também no mundo dos negócios. E essa questão, né, da ordem, organização e disciplina, e isso é muito importante, inclusive a cada mentoria que nós realizamos, né, a gente traz justamente o entendimento daquele ser, né, daquela pessoa. Peraí, qual é a sua história e quem é você, o que fez, tudo que ocorreu de você ser quem você é hoje, para respeitar essa história. Ah, não, gasta muito. Ok, né? Vamos ajustar isso, mas primeiro trazendo essa consciência de entender essa história do porquê daquelas atitudes, para aí sim tomar uma decisão de como eu quero seguir adiante, né? Que aí é o trabalho justamente da conscientização. Isso é muito importante também dentro dos negócios, né? Muitos estão lá focados no dinheiro, no dinheiro, no dinheiro, sem respeitar todo o ecossistema que insere aquela empresa, né? Então a gente precisa mesmo trazer essa consciência de, peraí, o resultado, no caso financeiro, é uma consequência de tudo que está ao redor. Mas é tudo mesmo. É o fornecedor, é o cliente, são os concorrentes, os funcionários, as lideranças, né? O cenário econômico, né? O país ou o mercado que você está inserido. É de suma importância, poxa, sensacional, de abrir os olhos das empresas para que entenda qual é o lugar que você quer estar. Ok, né? Se chegou naquele ponto, você entrou naquele primeiro dia na empresa, você vai entender, vai fazer um diagnóstico, né, de como está,
mas o porquê está daquele jeito e para onde quer ir. Então a gente traz muito propósito, né? Então eu acho que todo esse aprendizado que você leva trazendo ordem, organização e disciplina, que é todo o empoderamento para que possa seguir num caminho mais saudável, buscando a paz e com prosperidade, né? É assim que nós atuamos internamente no nosso trabalho e também com as empresas que ajudamos, né? Eles percebem isso e, na verdade, quem trabalha conosco, a gente até já cria o e-mail mesmo. Por exemplo, seria o e-mail mario.ishino, seria dani.ishino para fazer parte da família, que Ishino é uma família, né? Chegaram aqui em 1919, né? Depois, primeira geração, só a segunda geração, né? E mesmo o Google tem muito disso de família, né? A pessoa entra lá, quem trabalha no Google já fala, você vai ser todo mundo se eles querem criar esse ambiente de família. Questão de respeitar os clientes e respeitar a concorrência é muito importante porque, por exemplo, quando eu trabalhava numa fintech, 2017, né? E muita gente da área financeira, investidores, né? De altos valores, né? Então, os valores deles era mais o valor mesmo da confiança, né? Então, não ficava falando só de lucro. Então, era um nível muito alto. Essa questão que nós falamos da harmonia, da paz, organização, disciplina, por exemplo, quando falando da cultura, né, japonesa, é o que até uma consultora falou, olha, existe os 5S? Sim, são 5S, né? Retirar o que não está funcionando, né? Fazer limpeza, organizar, não ter desperdício, né? Então, tudo isso faz parte do dia a dia mesmo, né? O dia a dia da organização. E a gente pode transferir tudo isso para o nosso lado pessoal, né? O que se aplica dentro da empresa, dentro do negócio, é o que se aplica na nossa vida. Porque, de certa forma, se a gente for entender que as empresas são feitas por pessoas e que, principalmente, cada empresa é um prolongamento do seu gestor, da sua cabeça, de quem a criou, né? A gente entende que uma coisa sempre vai estar se misturando com a outra, né? É muito comum a gente perceber isso. Eu acho que você deve ter muita experiência, porque você atende bastante médicos, né? E a gente percebe isso muito em profissionais liberais. Advogados, médicos, dentistas, psicólogos, enfim, né? Que é muito comum se misturar o pessoal com o profissional, o pessoal com o negócio. Porque eu sou o negócio, né? Então, é muito difícil para o empreendedor, para o empresário, entender essa diferença mentalmente. Veja só, ele pode até ter contas correntes separadas, o que às vezes também não acontece, né? Isso tá tudo junto e misturado na mesma. Normalmente. Tá Mas tudo misturado, né? ele pode até entender que esta conta é minha, esta conta é da empresa, mas se ele não mudar a maneira com a qual ele enxerga essas duas questões na vida dele, inevitavelmente, ou o pessoal vai engolir o negócio, ou o negócio vai engolir o pessoal. É inevitável, né? Então, se ele não conseguir dissociar isso muito bem, claramente, na mente dele, né? E como a gente muda esse mindset? Como é que a gente muda essa mentalidade? Olha, com tempo, com paciência, né? Com muita paciência, que a gente sabe que essa mistura, né, da pessoa física, do PJ com a pessoa física, já vem há muito tempo, né? E especialmente para dentistas é um pouco difícil de separar, mas é com bastante paciência e explicando, né? Explicando no dia a dia, no relatório, ou mensal, bimestral, trimestral, que aquele valor que foi tirado na pessoa física pode ser colocado num plano de contas, né? Específico,
o médico, ou para o dentista, ou para advogado. Por exemplo, assim, você está retirando X, né, na sua pessoa física, como se a empresa fosse o seu caixa eletrônico infinito. É isso, Ou, exatamente. ou olhando ou olha que o faturamento da empresa é a sua renda, né? É. Exatamente, faturamento. E não é, né? Mas, com o passar do tempo, é mostrando os números, né? Fazendo o financeiro dia a dia, que financeiro, assim, todos os contadores sabem fazer tanto o financeiro contábil quanto o financeiro gerencial, sabem. Mas os contadores estão com tanta carga de trabalho que eles estão fazendo plenamente o contábil. Às vezes não conseguem fazer o financeiro gerencial. Por isso as empresas buscam o gerencial. São coisas diferentes, são expertises diferentes, embora saiba fazer. Então a gente mostra, bom, o que acha de aumentar o seu prolabore, né? Aumenta o prolabore da profissional, da médica, da advogada, da dentista, para não ter mais vínculo com a empresa. E isso, para estar monitorando, porque se a empresa também não estiver dando o lucro, vai diminuir o prolabore, né? Como resolver isso? Então, colocar uma meta. Ó, vai ter a meta de vendas, né? Que existem, assim, todo empresário, toda empresária, todos que têm negócio, que estão nos vendo, né? Todos empresários e empresárias que têm negócio. Tem 3 bases fundamentais do negócio. Só 3, né? Poderíamos mencionar outros, né? Quais são? Primeiro, a entrega de valor. Primeiro, é aquilo, vamos supor, no caso da médica, é atender. Né? Segundo, é a venda. Nós falamos de venda agora, né? Então ela tem que vender o serviço? Tem que vender o serviço. As médicas agora, as advogadas, dentistas, têm que fazer marketing. Tem que estar nas redes sociais. Há um tempo atrás, não, né? Esse é o segundo ponto, vender. Sim. E o terceiro é a controladoria, é o financeiro. Porque às vezes, olha o que acontece, se vende muito, olha, eu sou bom de vendas e faz... Mas, de repente, não tem um lucro. A controladoria não calculou. Por isso, muitos empresários e empresárias precisam fazer a precificação, calcular a precificação. 3 pontos, né? A melhor entrega. Novamente, o segundo ponto... A venda. Venda, né? Vender, sempre vender. E o terceiro é a controladoria, ou financeiro. 3 pontos de todo empresário e empresária. E bem isso, né? Porque precificação não é só dobrar o valor do preço de compra, né? Tem N variáveis que precisam ser estudadas e cada negócio, cada empresa, na verdade, tem a sua particularidade, né? Não adianta você pegar uma receita de bolo e querer aplicar no seu negócio. Eu posso ser um dentista, a Dani uma dentista. Só que o custo da minha sala que eu atendo é um e o da Dani é outro. Exatamente. Já mudou. Isso mesmo. Já mudou o patamar. Eu posso ter uma secretária que trabalha comigo, a Dani não tem, né? Eu posso comprar um material num nível de preço X e a Dani num nível de preço Y. Então, são N detalhes, né, no funcionamento daquele negócio para entrega daquele serviço ou produto que precisa ser muito bem mapeado para poder calcular de forma correta. Eu vejo muito o foco aumentar vendas e cortar custo, né? E às vezes eu corto o custo que eu não poderia cortar, né? Ou eu vendo sem ter lucro. E aí eu tô vendendo mais. Na verdade, eu só tô tendo mais trabalho, porque eu não tô tendo resultado, né? O meio do caminho que eu acho que é primordial, que é uma necessidade gigante para grande parte dos negócios, que é a precificação. Esse serviço é primordial para muitos negócios. Exato, né? Isso mesmo. Muitas empresas precisam fazer a precificação do zero, né? Precisam de ajuda, na verdade. Aí é que vem, não vamos falar aqui, né, a diferença de caixa, a diferença de lucro, não muitos termos técnicos, mas na questão aqui da questão da origem, de como nós trabalhamos, né, e como incentivamos outros a trabalhar.
Como se fala muito em cultura japonesa, se lembra muito do samurai também, né? É anime, é samurai. Eu acho que até temos uma imagem aqui do samurai. Tem Podemos imagem? ver já? Eu acho que a Vamos imagem 4. Olha só, Ele é bom de de memória. memória. Então, a imagem do... Esse é o A próximo, hein? próxima. Essa é a próxima. Nós vamos chegar lá, aguarde lá. Aguardem que vocês vão entender do que se Kintsugi, trata. aguarda aí. Aquele lá é o Kintsugi. Muito bem, obrigado, viu? Olha que imagem. Pois é, essa é uma imagem artística, né? De um samurai, né? E o samurai, o que que ele era, né? O que que ele fazia? O samurai, ele era o guerreiro que protegia um senhor feudal. Então, alguém tinha terras, né? E ele tinha o samurai para proteger. Ele era o guerreiro determinado, totalmente estava Condicionado? condicionado, ele estava condicionado a dar a vida, né, pelo senhor feudal, pelo dono naquele espaço, daquela região. E é mais ou menos assim que a gente gosta de trabalhar, né? De trabalhar como se for o samurai mesmo, né? Ou do cliente, ou de quem está próximo, né? Embora a gente goste de trabalhar com tecnologias, né? Gosta de trabalhar com expertise. Em primeiro lugar, são as pessoas, né? Então, tratar bem as pessoas, tratar bem, entender, porque às vezes não está no dia certo, ou então está com o mesmo problema familiar, ou o mesmo problema de saúde. Quem trabalha comigo muitas vezes ouve essa frase, olha, saúde em primeiro lugar, família em primeiro lugar, vai lá, resolve, né? E depois volta com todo o gás para resolver aquele problema, né? E o samurai é isso, né? Ele vinha para ajudar. Então, muitas empresárias hoje precisam desse tipo de ajuda. Surgem no dia a dia vários problemas, né? Então vamos supor, num problema consistem em 3 coisas. Um problema consiste em 3 coisas. A primeira, surgiu um problema, tem uma solução. Segunda coisa, surgiu um problema, ele vai durar durante um tempo. E terceiro ponto, surgiu um problema, você vai ter uma lição disso, né? Então, primeiro tem a solução, mas tem que buscar ajuda. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho à questão da pandemia, não bem da pandemia, que ainda estamos na pandemia, mas do lockdown. Fechou em lockdown durante vários meses, dependendo do setor, teve que ficar fechado. Sim. Qual era a solução imediata? Não tinha. Então é aquilo, né? Não tem solução, então solucionado está. Coloca na gaveta. Vai pensar em outra saída, né? Então, é esse ponto. Tem solução? Não tem. Então, põe na gaveta, solucionado está, né? E a questão tem um prazo e tem a lição de vida, né? Depois, solucionou, tem o que aprendemos de passar por isso. Mas com ajuda, né? Ajuda de alguém. A gente sempre tem que estar rodeado, né? Essa questão do ambiente, né? A ambiência. Tem que estar cercado de pessoas que vão estar com você, fazendo você crescer. Eu vejo duas grandes falhas, né? Ou riscos que líderes ou empresários cometem, que é procrastinar a ação que precisa ser tomada, né? Aquela decisão que precisa ser tomada, que é justamente não dando tempo, aquele problema vai se arrastando e aí ele se torna muito pior, ou a consequência, né, dele causa um problema muito maior do que poderia ter acontecido se tivesse tratado no momento certo. Então, esse é um ponto. E o segundo é de não buscar apoio. Entender que eu vou resolver tudo. Nós não precisamos saber de tudo, né? A gente falou aqui de dentista, como tem outras profissões que são mais técnicas, que aprenderam a técnica, mas não aprenderam a gerir o negócio. E tá tudo certo, né? Não sabe, não consegue fazer a gestão financeira. Então, por que não buscar um especialista? Não domino a área comercial, eu sou produção, vou buscar um especialista do comercial. Então, de buscar apoio para que tenha um equilíbrio
no seu ambiente e conseguir seguir com tranquilidade dali para frente, né? Interessante esse ponto, viu, Mário? Viu, Dani? Porque há algumas semanas atrás eu tive a oportunidade de estar dando uma palestra breve na Associação dos Cirurgiões Dentistas do Estado de São Paulo, né, da região de Vila Prudente. E lá tinha o professor renomado, né? E estava um grande auditório. E quando falamos de finanças, né? Ainda eu olhei para ele e falei: não se ensina finanças na faculdade de medicina ou de Odontologia. odontologia, não é mesmo, doutor, professor, né? Ele disse: não ensinam, né? Então, por isso que os profissionais, não importa de qual área, precisa buscar ajuda. Sim, buscar o seu samurai, É. né? Exatamente, Exatamente. exatamente. E eu falo isso também bastante para os meus pacientes na psicanálise. Você não precisa carregar o seu problema, a sua dor emocional. Você tem quem possa te ajudar, né? E, e a atitude mais corajosa de uma pessoa é pedir ajuda. Porque quando ela entende que ela tem um problema, que ela não é capaz de solucionar, e ela tem a humildade, né, de estar pedindo ajuda de alguém, isso significa, assim, trocando aqui para algumas questões mais do inconsciente, mas assim, isso significa que ela está deixando as suas defesas de ego de lado. Estou deixando meu ego de que eu acho que eu sou capaz, de que eu posso fazer, que eu vou, que eu isso, que aquilo, e estou sendo humilde para dizer não, eu preciso de ajuda, né? E quando a gente tem a humildade de pedir ajuda, a gente também tem a humildade para aprender. Que eu acho que essa é a grande lição que a cultura japonesa sempre traz. A questão do honrar, a questão da humildade, né? A questão, e a gente fala que humildade não é ser subjugado por alguém, e sim ser humilde o suficiente para entender que você sempre será um aprendiz, né? Isso mesmo, humildade de reconhecer que outros têm algumas capacidades, ou muitas, que nós não Que nós não temos. temos. Por exemplo, um dono de empresa, uma dona de empresa, vamos supor a médica mesmo, a advogada, a dentista, né? E ela precisa de ajuda na parte financeira, e ela busca alguém, até porque a hora dela é cara. Sim, Imagina uma profissional dessa ficar lá na frente do computador, vendo números, se pagou ou não, emitindo documentos. É uma forma de potencializar, né, o tempo dela, mas requer humildade, né? Humildade. Eu preciso dessa ajuda, que vai sair bem mais barato do que ela mesma fazer, sim, com né? certeza. Sim, Mas E realmente, mais bem feito, porque está sendo feito por alguém que tem qualificação para isso. a Dani falou tudo. Eu não iria falar isso, mas falou tudo. É Eu- verdade. Léo, e assim, a gente a gente aprecia muito, né, a, os métodos, né, a cultura japonesa, e inclusive nós utilizamos em nosso Hum, processo. sim, É mesmo. No nosso trabalho, até para apoiar ou abrir os olhos, Uhum. né, do nosso mentorado em relação ao seu propósito de vida. Nós utilizamos o o método Ikigai. Ikigai, Muito bom. que para a gente é perfeito e a gente abraçou e entendeu a importância de disseminar isso e utilizar É. como prática, porque é muito completo, né? De trazer os 4 elementos conjugados para identificar o seu propósito, né? Que é o que eu sou bom em fazer, o O que que eu eu amo. gosto, né? O que eu amo fazer, o que o mundo precisa, né? O que eu faço e como eu posso ser remunerado naquilo que eu faço.
E aí traz, né, que na ausência de um dos elementos, que não é qual é a carência que acaba proporcionando, né, no decorrer do tempo. Então, importante é essa visão do Ikigai. E a outra, que até a gente nem verbaliza, mas eu boto em prática até porque eu aprendi, né, eu pratiquei isso no corporativo, da parte de melhoria contínua, Hum, Kaizen, Kaizen. né? Então, esses métodos, você vê, né, a gente ficou muito interessado em escutar como você atua nas empresas, trazendo a cultura japonesa, que é extraordinária, né? Que traz toda essa bagagem e a importância de vida, né? E a gente também acaba aplicando coisas que a gente aprendeu É. na nossa trajetória profissional e a gente traz para as mentorias Que interessante, financeiras Mário. É. pessoais. E olha como é importante, só uma curiosidade aqui a respeito da ferramenta do Ikigai. Vocês perceberam que o Mário falou 4 pilares. 4 pilares, número 4, é o número da concretização. Se um dos pilares faltar, é a mesa que cai. Para que você tenha algo construído, concreto, você precisa do número 4, que é o número que vai trazer essa materialização. Então, na verdade, são 4 pilares para que você possa colocar realmente na matéria, ou seja, tornar real o seu propósito, o seu Ikigai. Exatamente, exatamente. E o Kaizen, né? Melhoria contínua. Zen vem de eterno, né? Então, aquela melhoria, na verdade, né? Olha, até engasguei aqui. Eterna, né? Zen vem de eterno. Melhoria eterna. Em português ficou melhoria contínua, né? Mas Sim. Zen vem de eterno. Né? Ah, Interessante. olha só, né? E eterna é a nossa empresa, né? Ah, olha só, isso mesmo, tem tudo a ver com Zen. É. Eterna. Olha só como conecta, como as coisas vão se conectando, né? E não por acaso a gente está aqui, né, Léo? Sabe por quê, Poxa. Mário? Assim, a gente vê essa parte do financeiro para ajudar as empresas a não quebrarem, né? Porque tem as famílias por trás. Então, eles têm ah, um valor para entregar. Eles estão resolvendo problemas de outras famílias. Mas existem pelo menos as 8 felicidades, né? Uma delas é a financeira. Então, existe a felicidade, pelo menos é o que os psicólogos explicam, né? As saúdes. As saúdes, né? Saúdes física, Mental, emocional, espiritual. mental, espiritual, intelectual, a saúde família, sociedade, amigos, né? A ecologia, cuidar do planeta, cuidar do ambiente e o financeiro. Né? Financeiro. Então, o foco não é somente o financeiro esquecer, porque aí existe o desequilíbrio. Né? Então, o financeiro é uma delas, né? Uma delas que traz o equilíbrio para a pessoa. E eu lembro os consultores japoneses, assim, no corporativo que eu atuava, né? E aí tô lembrando justamente a forma com que eles atuavam lá na empresa, né? Que é justamente o respeito. Opa, como que era a forma do trabalho? Primeiro, vamos entender como está, como funciona. E aí, com base em cima disso, a gente vai identificar melhorias. Mas principalmente, quem estava sempre na sala eram todos os envolvidos naquele processo para poder opinar. Isso aqui está funcionando. Não, isso aqui não está funcionando na minha área. Isso aqui a gente poderia fazer melhor. Então, trazendo a contribuição, não importando o nível hierárquico que tinha. Não tinha aquela história do chefe mandou. Não, a sala era composta pelos colaboradores de todas as áreas que faziam parte daquele processo. Respeito, né? E aí,
E essa questão do respeito, como que você vem vivenciando isso na interação com as empresas, Olha, tanto interna quanto com consultores ou especialista que está atuando lá? Como que... interessante, porque a questão do respeito entre as pessoas, né? Conosco, nós temos pessoas da área de ADM, administração, com formação ou de contabilidade, mestrado em finanças, né? Para ajudar os clientes, né? Então, acima de tudo, é o respeito pela pessoa, né? Não é apenas pelo profissional, tem a pessoa em primeiro lugar. E também do nosso parceiro, nossa parceira associado, né? Também respeitar, às vezes, a secretária da nossa cliente, porque às vezes ela não sabe a diferença do marketing, que é para ser um investimento, ou um marketing que é um custo recorrente mensal, né? Aquele que vai trazer um resultado ou não, é aquele marketing só para deixar o nome da empresa mais bonito, para assim dizer, né? Então são diferentes recursos. Então esse é o respeito. Isso me faz lembrar, recentemente, menos de um mês atrás, eu estava conversando com um amigo, Danilo, ele fez contabilidade em muitas multinacionais, e ele falava assim que ele tinha um professor de contabilidade na PUC, era um senhor japonês, que era o mais amado e o mais odiado. Aí eu perguntei, mas Danilo, como assim? Ele era o professor de contabilidade da PUC, isso há 30, 40 anos atrás, né? Já hoje falecido o professor. Mas por que amado e odiado? Amado... Não, por que odiado primeiro? Não, porque ele é muita disciplina, né? Cobrava muito da gente. Então, todos jovens, né? Ainda jovens, não entendiam muito bem, não. Ele exige demais. Agora, o amado é porque ele nos ensinou, a gente saiu aprendendo, né? A gente lembra de coisas que na aula... Então, essa questão da disciplina, né? A gente não fica no dia a dia, olha, tem que ser dessa forma. É um modo da conversa do dia a dia, né? Às vezes pode parecer, às vezes, um pouco disciplina demais, né? Mas depois, com o tempo, vê, olha, realmente funcionou, né? Funcionou. E é aquilo, né? Que é Disciplina, a ordem. constância, né? Constância, E a constância. paciência que você mencionou aqui, né? Olha só, paciência. Para ter constância tem que ter paciência, né? Né? Paciência. E, Léo, hoje, quais são as empresas que estão mais necessitando desse apoio, esse samurai financeiro? Aquelas que estão ruim das pernas, que estão no vermelho, ou as que estão equilibradas? Qual é o tipo de empresa que você entende que pode levantar essa mão aí e acenar para os especialistas? Olha, eu estou achando essa observação muito interessante. Enquanto você falou, eu estava pensando aqui que hoje está sendo assim, meio a meio. Meio a meio? Isso mesmo, meio a meio. Metade das empresas estão realmente com muita dificuldade do dia a dia, né? Hoje, não é só no Brasil, é mundial. mundo. Todos estão lutando no dia a dia. A gente vê os números reais, né? Sim. Não somente números contados. Números reais das empresas. Então, a gente trabalha muito junto do dono da dona da empresa. Então, metade estão com muita dificuldade. E outra metade estão indo bem, com caixa positivo, azul, né? Até fazendo ou investimentos, com liquidez. Mas aí vem aquela palavra, né? Aqueles que estão lutando no dia a dia, a gente trabalhando junto, né? E aqueles que trabalhamos juntos também, que eles querem decolar, né? Então, estão mudando para passar para esse outro patamar. Então, a gente trabalha nisso também, né? Quem está nessa situação de vermelho, por quê? Então, irmos no detalhe. Qual é o detalhe? O que está sangrando a empresa? Né? O que tem que fazer para melhorar? E aí posso só trazer uma observação aqui que eu acho importante, fazendo um paralelo com a questão dos perfis comportamentais financeiros, né? Uhum. A gente, dentro dos perfis comportamentais, a gente tem o endividado, né? Olha só. A gente tem o equilibrado
E a gente tem um investidor. Vai. Arrojado. Só que, olha só, ou poupador, né? É. Que é o nome que a gente utiliza, né? Porque o investidor fica uma coisa muito direcionada para investimentos. A gente usa o poupador. E olha só que interessante, Léo, trazendo a sua reflexão aqui da questão das empresas, né? Se a gente for olhar aquele que está com muita dificuldade, é o nosso querido endividado, mas não endividado na carteira ou na conta bancária. É a pessoa que se comporta dessa maneira. É aquele que sempre vai gastar mais do que ele ganha e que ele acha que no dia seguinte ele vai dar um jeito. É o deixa a vida me levar, afinal de contas, né? Caixão não tem gaveta, então vamos usar aquilo que a gente ganha, vamos aproveitar a vida, e isso não tem nada de errado, né? A grande questão é a falta de harmonia, de equilíbrio. Aí a gente tem o equilibrado, que é aquele cara que tudo que ganha, ele gasta. Tudo que ele ganha, ele gasta. Tá tudo certo, as contas dele estão zeradinhas. Tá bom assim? Tá bom assim. Só que qual é a grande questão? Normalmente não tem reserva. E aí vem uma pandemia ou alguma outra coisa e faz com que esse equilibrado se desequilibre. E pelo fato dele entender que ele é uma pessoa equilibrada, ele não tem equilíbrio emocional muitas vezes para se levantar e tomar atitude da maneira certa. Aí vamos lá, é a empresa que já quer decolar, né? Ou tô bem aqui, quero decolar. Mas tem aquela que tá lá em cima, né? É o poupador, é o cara que, não, eu já tenho aqui. Faturo muito, Faturo né? muito. Tá sobrando dinheiro. Tá sobrando dinheiro e tal. Só que aí é que tá a grande questão. Geralmente, esse cara, ele acha que ele tá no topo. E ele esquece de olhar os detalhes. E ele esquece, muitas vezes, de tomar algumas decisões que são importantes, porque ele acha que o jogo tá ganho, né? E aí é que vem a grande puxada do tapete, muitas vezes, nessas empresas, que aí você não entende muito, né? Poxa, caramba, como uma empresa XPTO, como uma Kodak, que era um gigante, né? De repente, acabou. Mas o detalhe não foi na qualidade do produto, na qualidade do preço, na qualidade do processo, né? O detalhe foi eu achar que ninguém mente, que ninguém ia acabar com o meu negócio. E eu ignorei o quê? As mudanças, a inovação, as tendências, porque eu achei que eu tô aqui. Eu já tô aqui no topo, né? E aí você Isso falou mesmo. tanto da questão do mercado, da concorrência, como internamente. Aí ocorre os desvios financeiros, Sim. né? E aí desvio financeiro com publicações, né, contábeis fakes ou erradas mesmo, né? Por erro, por negligenciar o seu negócio, Exatamente. né? Por isso que tem todo esse passo a passo, né? Cuidar da mente, em primeiro lugar, para ter essa disciplina, né? Por exemplo, para fazer o origami, né? É necessário ter uma disciplina, um passo a passo, um processo. Senão não sai Isso. Atsuru, né? Senão não sai. Aliás, pessoal, esse aqui é a tsuro, tá? É a garça. Tá vendo? Qual o significado dela? O que que é? Ele traz? Tem alguma mensagem aqui ou algum simbolismo? Olha, que interessante. Bom, no caso, esta dobradura de papel, né? Ou origami. Ori é dobrar. Gami vem de kami, papel. Papel dobrado. Origami é papel dobrado. Especialmente esse é uma garça. Garça em japonês é tsuru, né? É o nome da minha avó, Abachan, né? Então, ela é Tsuru Ishino.
que chegou aqui no Brasil em 1919, né? Então, por isso que ficou como o símbolo para nós, né? Pelo menos, assim, de lembrar, né? Da família, de quem esteve aqui e amando o povo brasileiro e ainda tentando falar em português até o final da vida, né? Falando bem enrolado até o final da vida. E, na verdade, os japoneses falam que a tsuru, né, é um símbolo de felicidade. Né? Um símbolo de felicidade. Porque a própria garça, né, japonesa, elas estão sempre em casais, né? Parece que estão muito felizes, né? Mesmo dependendo da circunstância que esteja, ou muita neve, um inverno muito rigoroso, parece que elas estão sempre felizes, indo em casais. Né? Então, é um símbolo de felicidade. Que legal. E aí, aproveitando, porque a felicidade, né, e a busca da felicidade, tudo vem de uma consequência, né? E aí, até daquela imagem que a gente acabou passando, eu queria voltar nela, que aí a gente falou da melhoria contínua, das lições aprendidas, né? Queria que você comentasse a respeito sobre essa questão como que a gente trabalha aquilo que, um cenário ruim, a gente falou das empresas, então assim, até só um adendo aqui, comentando das empresas. A importância que uma empresa no azul, né, de continuar focada, né, tendo a consciência que precisa dar continuidade na gestão para que ela possa crescer ainda mais, né, prosperar, ter a sua abundância. Então não é só aquela que está numa situação ruim que precisa de apoio, né? Também para crescer, às vezes a gente entra num comodismo que, preciso de uma visão diferente no meu negócio para que eu possa continuar crescendo, porque talvez a gente entre num comodismo, numa limitação de crescimento. Então, não só a situação ruim, mas aí olhando a situação ruim, como que a gente trabalha isso, como que a gente pode motivar essas pessoas que estão numa situação adversa e olhar a luz no fim do túnel e acreditar que tudo pode ser revertido e ainda ter uma situação melhor. Ah, sim. Então, quem está numa situação muito boa, não ficar numa Kodak da vida, não é mesmo? E quem está numa situação mais difícil, que é a grande maioria, não é mesmo? Grande maioria. Aquela luta. Acho que temos até uma imagem. Podemos ver a outra imagem. Já vou linkar. Do vaso. Então, a imagem eu acho que é um bom momento de colocar, né, uma arte japonesa, né? É a chamada kintsugi. Kin vem de ouro, né? E tsugi é emenda, né? Então, emenda de ouro. Então, imagina, né, que uma cerâmica muito delicada, muito cara, muito bem feita, valiosa, aí quebrou. Aí o que fazer? Vai pro lixo? Não, vai pegar pedacinho por pedacinho, colar com ouro, né? Porque não é somente o valor do ouro que está aqui, é o valor da reconstrução, né? E a beleza, aqui, essa arte japonesa, né? É a beleza da imperfeição, né? Então, é a beleza da imperfeição, porque ninguém escapa hoje da imperfeição, né? Nós, todas as empresas. Então, de vermos que dentro da imperfeição podemos fazer muitas coisas boas. As empresas que estão nessa situação do vermelho, que é uma grande maioria essa luta, né? Então, é ver que tá com imperfeição, tá com dificuldade, mas melhorou alguma coisa. Às vezes, rachou, quebrou, mas aprendeu e se colou. Ela nunca mais vai ser a mesma, ela vai ser muito mais valiosa, né? Ela vai ser muito mais valiosa. Ela tirou a lição, muitas vezes com a ajuda, né? Muitas vezes com a ajuda de um financeiro, de alguém de fora, né? Que já está vendo muitas outras empresas diferentes, com aquela expertise, com aquela dica. Não vamos tomar a decisão, né? Mas com aquela dica, aquela sugestão firme, né? Pode virar uma obra de arte, pode virar, que aqui não é só o valor do vaso e do ouro, não. Ele ficou muito mais, porque virou uma obra de arte. Né? Olha que interessante, que aí também entra a resiliência, né?
de dar continuidade, de acreditar, né? De entender a motivação daquilo, do porquê de tudo aquilo, A paciência. A paciência, a constância. paciência para Pegar caquinho pedacinho. por caquinho, né? Que às vezes é como o empresário se sente, né? Ele está totalmente quebrado, então reconstruir com paciência, resiliência, com constância. Interessante que a maioria destas artes, né? Que existem na música, no kabuki, que é o teatro japonês, no ikebana, que são as flores, a arte de flores, né? Outros tipos de artes e danças, surgiu justamente na época dos samurais, né? Agora, não na época de guerra, foi na época que o país estava em paz, aí eles, não está tendo guerra, então O eles, que vamos o fazer? que vamos fazer? Exatamente isso. Então se envolveram nas artes, né? Se envolveram nas culturas, danças, músicas, muito do que existe hoje. Então, Olha só. eu não sabia dessa curiosidade. Então, quer dizer que os grandes artistas japoneses do Império lá atrás, onde existiam ainda os samurais, eram homens? Isso mesmo, Ah, isso que mesmo. interessante! Homens. Olha lá, homens, quebrem a barreira da questão da criatividade, porque samurais, que eram os guerreiros mais destemidos que a gente possa ter de conhecimento dentro da história, eram homens que colocavam a sua criatividade através da arte, da dança, da pintura, enfim. Isso mesmo, os Olha, samurais, claro, que as mulheres sempre estiveram muito envolvidas. Tanto que o Japão hoje exige pelo menos 4 alfabetos, né? O alfabeto usa algumas letras romanas, A, B, C, D, usam o kanji, que veio da China, também o hiragana e o katakana. Então, uma dessas letras foram criadas por mulheres, elas que inventaram. Então, sempre existiu muita arte da parte das mulheres, sim. dos homens também, mas muitas dessas artes vieram dos samurais em época de paz. Então, eles usavam a criatividade. Olha, que interessante. E Isso aí, é muito em importante. momento de paz, você se abre à criatividade, Se reinventar. se Se reinventa. reinventa. Essa palavra a gente ouve muito porque é muito necessária, a gente não pode esquecer. E um ponto que eu queria também acrescentar, tomar liberdade de acrescentar aqui, que depois, o vaso quebrado, não importa quem quebrou, né? Importa o que nós vamos fazer com ele, ainda quebrado, para transformar numa nova arte, Exatamente. que também é um ponto de busca de culpados, né? Eu acho que aí é um retrocesso, né? Eu volto para trás e me prendo numa busca de culpado, sendo que eu sem olhar a oportunidade que eu posso ter com aquela situação. Olha, Mário, isso é muito profundo mesmo. A gente vê no dia a dia dos donos e donas de empresas, né, de negócios, que em todo negócio tem que tomar decisões e para cada decisão, para cada solução, para cada problema tem, que já comentamos, né, uma solução, um tempo para durar e depois acaba, né? E também uma lição aprendida. Mas para quem não olha para essas 3 formas, acaba culpando alguém, né? Procura alguém para culpar, na verdade. Sim. Procura alguém para comprar, ao invés de usar essas 3 soluções, né? Até agradeço pela imagem também, né? Que a gente viu a questão da cultura japonesa tem muito da própria natureza, né? Respeito pela natureza. Imagina, está vivendo num lugar com terremoto. Se você está em Tóquio, né? Ou como eles falam, Tóquio, né? Se você está em Tóquio, você não vai ver edifícios imensos em todas. Vai ter alguns lá naquela região mais de Shinjuku, né? Que seria como a nossa Avenida Paulista aqui, onde estamos, na verdade. Mas todos são mais baixos por causa do terremotos e Para serem mais fáceis de serem reconstruídos, né? Porque o Japão se reconstruiu por diversas vezes, né? isso mesmo.
muitas reconstruções. E eu acho que isso é que tornou a cultura japonesa rica, porque ela se reinventou, a resiliência sempre esteve presente, e isso Não me se lembra. prendeu ao problema, Não se sim, prendeu ao que problema e aí sim à solução. que aqui envolve também a questão do perdão, que traz a leveza para aquela situação. E acho que não por acaso que o bambu é tão importante para a cultura japonesa, porque o bambu, de certa maneira, ele é resiliente. Ele é resiliente, Né? flexível. Ele é flexível, ele também oferece resistência, mas ele é resiliente, ele é flexível, né? Ele é simples, É simples, ele é simples. né? E também, ele pode ser o broto de bambu. Bom, aqui já vem para culinária, hein? Opa, Ele é como agora tá ficando bom. ele é como se fosse um deliciosíssimo palmito, E né? Então, o broto de olha, bambu, ele é molinho, é como se fosse um palmito e coisas assim, né? Então, como falamos até das saúdes, né? Que envolveu até o físico, emocional e espiritual, né? No caso para entendermos como que a gente age no dia a dia, com base na cultura japonesa, que é muito rica, tem muita informação e a gente respeita todas as culturas. Cada cultura tem tem coisas Sim. lindas, né? Mas essa é a cultura que eu sei, é a cultura que eu fui criado, né? É a cultura que eu vivi por mais de 10 anos lá. Então tem muito a ver com a natureza, respeito pelas pessoas, né? E tem o que os japoneses falam de kami-sama, né? Kami-sama é Deus, é o Criador. Então tem isso, kami-sama, né? E no caso, para os empresários, né? Sempre a questão do financeiro é assim, é de não ter desperdício. É de saber para onde está indo os valores da empresa, os valores dele ou dela, né, dono de negócio, né? Até falando do ponto de vista espiritual, né? Citar aqui 2 exemplos, né? Porque achei interessante quando a Dani falou, né, uma das saúdes vem o espiritual, né? E de haver controle financeiro, né? Haver controle do financeiro ou do poder que tem de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu sempre lembro o exemplo de Jesus Cristo, né? Uma mulher estava doente e encostou na aba da roupa dele e ele percebeu. Ele disse, saiu o poder de mim. Então ele sabia, não havia desperdício. Embora ele tinha um poder infinito vindo do Pai. Olha só, então o empresário ele tem que saber onde está indo esse meu recurso, né? Então Jesus Sim. ele tinha um recurso infinito do Pai, mas mesmo assim, olha, então onde foi? E foi e curou, abençoou aquela mulher. Mesmo quando ele também multiplicou alimento para as pessoas, ele falou assim, olha, o que sobrou, guardem. Não de desperdício. Ele poderia fazer muitas mais. Então, da mesma forma, o empresário, a empresária, né? Tem aqueles recursos, né? O planeta existe um recurso limitado. Tanto que Sim. economia é isso, né? O estudo da Da limitação. limitação, né? Da limitação dos recursos. Né? Como trabalhar com a limitação de recursos. Né? Então, o planeta tem uma limitação de recursos. Cada pessoa tem um recurso limitado. Financeiro, de saúde, de emocional, né? Familiar. Então, lidar bem com isso e é buscando ajudas, né? Buscando ajudas de profissionais. E pegando esse gancho, Léo, queria que você deixasse aqui para o pessoal os seus contatos, como que as pessoas podem falar com você, pedir ajuda que precise, como que as pessoas podem conhecer um pouco mais dessa cultura japonesa nas finanças dos seus negócios. Como é que a gente faz? E uma mensagem, né? Não, isso vai vir na sim. sequência. Olha só. Aham. Bom, assim, é muito fácil nos encontrar, né? Muito fácil e também não, né? Porque está envolvido aqui um sobrenome japonês, né? Então o nosso site é ishino.com.br, I-S-H-I-N-O, ishino.com.br, ou no Instagram, né? Nem estamos divulgando muito no Instagram, porque a gente tem trabalhado por indicações, né? O Mário sabe disso, estamos trabalhando por indicações.
E o Instagram que começamos a fazer é ishino.financeiro. Ishino.financeiro. Financeiro. Isso mesmo, né? Lá não vamos estar ensinando a cultura japonesa e falando todas essas coisas legais, interessantes que a gente está falando aqui. Não, lá é no dia a dia. Sim. É no dia a dia. Colocar em prática através da cultura, com essa consciência Essa da consciência. baseada na cultura japonesa. É isso. Exatamente, do dia a dia. Essa percepção de toda a equipe. Olha, todos agem dessa forma, né? Então já está internalizado em todo esse modo de trabalhar. É o nosso jeito, né? É o nosso jeito. E agora que eu acho que tem que ser aquela mensagem matadora, né? Do Leonardo. A mensagem do samurai. Oh, Agora aqui. olha só. Deixa aí a sua mensagem do samurai, aquela que vem do coração. Olha só, Ó. hein? Pode olhar lá a sua mensagem para todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, a mensagem para o universo. Olha só. Muito bom. Eu falaria assim, né? Minasan, o shirase ni natte kudasai. Sejam muito felizes, né? Falamos de muita felicidade, né? Mas para ser empreendedor tem que ser muito humilde, resiliente, tem que ter muita paciência, buscar ajuda e continuar, né? Continuar. Então busque as pessoas certas. Essa questão da ambiência, né? Esteja rodeado de pessoas ou rodeada, né? Isso que hoje temos, a grande maioria são empresárias, né? A grande Tem maioria várias são mulheres. mulheres empoderadas, como diz a Dani, né? Sim. Mulheres empoderadas, né? Então, a grande maioria. Então, é isso. Continuem a buscar ajuda e foquem naquilo que você faz melhor, né? Foquem naquilo que você faz melhor e o restante delegue para as pessoas que querem fazer o seu crescimento. Uau, Léo. Uau! Que- Como é que fala? Arigatô? Tomo. Arigatou. Gozaimashita. Arigatou. E uma outra coisa. Você falou uma frase em japonês aonde você usou a palavra felicidade. Qual que é a palavra felicidade em japonês? Felicidade é shiawase. 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 Então a gente fala o shiawase ni natte kudasai. O shiawase. O seria a sua felicidade. Então sempre que tem o é como que é de honra. Então vem Tá. o shiawase ni natte kudasai. Tipo, por favor, seja feliz. Em palavras, em todas as palavras, o kudasai significa por favor. Por favor, seja feliz. Feliz. E quando você fala em felicidade, isso me remete à prosperidade. Porque felicidade é abundância e abundância é prosperidade. Então, eu gostaria de encerrar esse podcast hoje com a entrega para você de um pouquinho da nossa história, que não se compara em absoluto com a cultura japonesa, mas que seja uma inspiração para o seu legado. Puxa vida. Então, aqui, Muito obrigado. nós como coautores compartilhamos então a nossa jornada até a chegada aqui do Casal Educação Financeira, né? A formação do Casal Educação Financeira. E mais 29 colegas também compartilharam, então tem muitos capítulos aí que com certeza a gente está disseminando, assim como o nosso, para que seja motivador para todos. E aí a gente deseja que o seu legado, que pessoal, vocês não imaginam a energia, a leveza, a tranquilidade desse bate-papo. Que aí tem uma coisa que eu queria, vou contar para todos, tá? Que é o nome japonês do Léo, né? Sim, isso é muito importante. Masato. Olha, agora falou que nem samurai, hein? Masato. 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 E como o Léo explicou pra gente, que é um homem direito. Isso mesmo, olha que memória, assim. Masato são dois kanjis.
né? Masa, que significa tadashi. Ito vem de hito. Então, tadashi, hito. Tadashi é o mesmo que right em inglês. Então, é pessoa direita. Masato. Isso mesmo. Ah, E, pessoal, e é exatamente esse é a energia que a gente recebe com a fala, com o olhar de um homem direito. E até falas. Compartilhe. À vontade. É. Ele tá emocionado. Fica à vontade, Mário. pessoal, vou pedir para Dani compartilhar, que acho que eu não vou conseguir. O quê? Da trajetória do seu pai? O que o Mário estava contando aqui, só para compartilhar com vocês, foi da trajetória profissional do pai dele, de muitos anos de NEC. E Empresa japonesa. uma empresa Que japonesa. significa o Léo. A NEC, eles falam NEC. NEC, Nihon Electronic Corporation. Então, é a Corporação de Eletrônicos do Japão. NEC, uma multinacional. Uma multinacional. Acredito que várias pessoas que estão aqui nos assistindo conhecem e sabem, né, da importância dentro da cultura japonesa, que é você ter um cargo dentro de uma empresa japonesa de liderança, um cargo de respeito, de liderança, Sim. né? Que normalmente não é dado a qualquer pessoa. Os japoneses são muito... como é que eu poderia falar? São muito Conservadores? Conservadores nesse sentido. nesse sentido, né? E o pai do Mário foi o primeiro? Não sei como é que você explicou que ele Não, foi. é que ele era o único não brasileiro, Não brasileiro. no nível que ele trabalhava naquela época, que foi até um pouco depois que eu nasci. né? Né? De hierarquia. Não sei se eu vou acertar aqui os anos de 76 a 81. Inclusive, ele foi para o Japão, passou 40 dias lá, Olha só. né? Olha que interessante. E isso demonstra muito dessa importância na história da família do Mário, né? E dessa linha de ser direito, de ser ético, de ser de ter uma conduta, né, correta. E digo mais, né? Como é que vocês falam lá na Irmandade? Justa e perfeita. Justa e perfeita. Olha E eu queria deixar essa mensagem aqui, terminar esse podcast de hoje com muita gratidão no coração, muita emoção, né? Porque isso é um orgulho e uma honra, né? Honrar a nossa linhagem. Sim, e isso Né? conta muito, né? Que mostra que granjeou conseguiu, né? O respeito das pessoas ao redor. Isso é muito emocionante, né? Sim. Realmente traz muitas coisas boas Sim. à mente, né? Sim. Tanta coisa boa e que perduram até hoje. Parabéns, parabéns. É uma emoção de orgulho. É isso aí. E a gente fica por aqui hoje. Agradecemos muito vocês terem estado conosco nesse episódio. Agradecemos muito, Léo. Gratidão mesmo. E se você gostou desse episódio, esse é um pedacinho de vários outros que nós já temos aqui no nosso canal. Curta, compartilhe, ative aí o sininho, se inscreva no nosso canal para você poder receber a notificação de outros episódios, porque a nossa missão aqui é justamente essa: trazer para você o que vai além do dinheiro, o que tem por detrás, que é proporcionar a você, como é que é a palavra em japonês? Felicidade? Shiawase. Shiwawase. Shiawase. Shiwawase.
Gratidão. Até o próximo, pessoal. Casal Educação Financeira, Léo e Chino. Muito obrigado. Grande honra estar com vocês. Imensa honra. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Aí. Tchau, gente. Tchau, até a próxima.